Oi gente, tudo bem com vocês? Vou começar esse vídeo sem demora, porque eu quero usar cada segundo deste vídeo para estar trazendo a mensagem de hoje. Mas antes, como é de praxe, eu gostaria de falar para você que está ouvindo esse vídeo, que está acompanhando, ou se você está entrando pela primeira vez, se você não é inscrito no canal, eu queria pedir para você, se você quiser, claro, se inscreva e que você possa curtir esse vídeo, dar um like lá no YouTube. E isso é importante para a gente que está começando, para que esta mensagem chegue o mais possível para outras pessoas. Em nome de Jesus eu agradeço, Deus abençoe sua vida, porque você está contribuindo para o reino de Deus. Bom, nós estamos falando no assunto sobre escatologia e já fiz o primeiro vídeo dando uma introdução e tratamos mais a questão desse tempo que nós estamos vivendo e que nós já compreendemos biblicamente que estamos vivendo os últimos dias do plano, do propósito de Deus, daquilo que Ele criou e que Ele preparou para nós e para a sua história, ok? Que está na Bíblia, a sua revelação de todas as coisas do Senhor. Bom, nós estamos vivendo dias inimagináveis, mesmo pensando em outras eras, outras épocas de coisas que aconteceram. Realmente nós estamos vivendo dias totalmente atípicos. Mesmo a Igreja do Senhor, que espera pela vinda do Senhor, não poderia imaginar todas as coisas que estão de uma maneira muito rápida acontecendo, seja no mundo físico, seja nos nossos dias, seja no mundo político, no mundo todo, né? A geopolítica, os acordos, enfim, todas as coisas que estão acontecendo, tudo isso são coisas que estão se cumprindo baseados na palavra de Deus. Então, nós temos o objetivo de estar atentos, fixos naquilo que a palavra nos diz. Temos que estar apercebidos, acordados, tentando conhecer tudo que as Escrituras nos falam a respeito da vinda de Jesus, porque nós, a Igreja do Senhor, cremos com toda a convicção de que este tempo está muito perto. Bom, eu vou começar esse vídeo perguntando para você o seguinte: o mundo vai acabar? Talvez muitas pessoas falam, o mundo vai acabar, e eu pergunto já para você, você acha que o mundo vai acabar? Bom, para nós começarmos, eu quero já ler o primeiro texto que está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 1 ao 10. Pedro escreveu a sua carta para os forasteiros da dispersão, né? Ou seja, as pessoas que foram dispersas no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Bom, está lá em 2 Pedro, no capítulo 1, versículo 1. Que cidades são essas? Que região é essa? Hoje, essas cidades compreendem, hoje, para nós compreendermos melhor, a região da Turquia. E nós vamos ver que hoje, esta região da Turquia, a grande minoria da religião islâmica, né? E os cristãos aí nessa região são uma minoria muito pequena e, inclusive, no momento atual, está sofrendo grande perseguição. Mas aqui, quando Pedro escreve essa carta, ainda a igreja tinha se espalhado para esta região e ainda era a igreja apostólica, os primeiros cristãos convertidos, e estavam ali ainda convivendo com os últimos acontecimentos, né? Quando Jesus subiu aos céus e ele disse que ele viria, né? Lá em Atos 1, 10 e 11, ele diz assim: e estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu há de vir
assim como para o céu o vistes ir. Então, o que acontece? Aqui, quando Pedro escreveu esta carta para essas pessoas que foram dispersas, né, foram espalhadas por todas as regiões do mundo, pela perseguição da igreja romana mesmo, né? E esses cristãos que estavam nesta região, então Pedro escreve para eles, como ele mesmo cita na sua carta, ele está escrevendo porque, na verdade, eles estavam desanimados e eles já estavam questionando essa questão da volta de Jesus. Veja que eles estavam ainda nos anos, alguns bons anos depois que Jesus já havia subido, mas eles já estavam esperando que Jesus voltasse, como Jesus falou, e eles já estavam ali naquela época questionando que não, acho que então não é verdade que Jesus falou. Então Pedro ali na carta vai tratar muitas coisas a respeito deles, mas eu vou ficar nesses versículos aqui do 1 ao 10. Preste atenção na fala de Pedro. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais, porque teve já a primeira carta, esta é a segunda, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo. Eles estavam desanimados e Pedro então ali quer trazer para eles ainda esperança e ânimo, né? Exortando o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador. Então ele lembra aquelas pessoas que antes do próprio Senhor Jesus falar da sua vinda, os profetas já anunciaram a vinda do Messias, a volta do Senhor Jesus, já falaram. Então ele está lembrando a essas pessoas para se lembrarem disso. Mediante também que ele falou, mediante os vossos apóstolos, né, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias consciências e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Então ele está dizendo aqui, essas pessoas que questionam são pessoas que zombam e que escarnecem de Deus, porque não vivem verdadeiramente nas promessas e na fé do Senhor. E ele diz, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Ou seja, nada mudou. As coisas estão seguindo exatamente como Deus predisse, como Deus fez desde o começo. E tudo está acontecendo no tempo de Deus. Vamos seguir aqui. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas apareceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Então Pedro ali nesse momento está lembrando que já houve um outro tempo que Deus avisou que ele haveria de destruir este mundo e pelo dilúvio, o qual Noé pregou durante os 100 anos lá, mais 100 anos, e ninguém quis ouvir, mas Deus cumpriu. Então ele está lembrando que este tempo chegou, ainda que ninguém acreditasse, ninguém desse crédito ou ouvido. Mas, ele continua, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam. Agora ele vai começar a falar do que vai acontecer agora. Ou seja, agora para eles lá, né? O que é agora também para nós. Então ele diz que pela mesma palavra que Deus deu, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então ele está lembrando aqui, como já foi falado pelos profetas, porque existem as profecias, todas que declaram acontecimentos dos últimos tempos, estão lá as profecias, assim como Jesus predisse, quando Jesus também, ali no sermão que ele fez antes da sua morte, nas vésperas da sua morte,
ele deu o sermão profético e ele já anunciou todas as coisas que haveriam de acontecer, e depois, consequentemente, os seus apóstolos e discípulos continuaram falando da volta de Jesus, como ele, Paulo e outros discípulos continuaram pregando sobre a vinda de Jesus. Então ele fala que a terra hoje, ela é guardada como um tesouro que se prepara para passar pelo fogo e pelo juízo, né? Então, quando nós lemos que é um tesouro, nós sabemos que o tesouro, quando ele passa pelo fogo, seja ele ouro, seja ele prata, seja ele pedra preciosa, ele não vai se destruir, mas ele vai se renovar. Porque aquilo que é um tesouro, ele não é consumido pelo fogo, mas ele é purificado pelo fogo. Então ele diz: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Daí vai entrar naquilo que nós falamos no vídeo passado, que Jesus, né, se revela lá no Apocalipse: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, né? Esse tempo, e desde que isso tudo, que Jesus veio, que Jesus subiu ao céu, que aí eles escrevem a palavra de Deus, o Novo Testamento, já se passaram o quê? 2000 anos. Mas aqui Pedro, ele está falando assim, não fica preocupado com o tempo, porque ele está dizendo que o tempo para Deus não é igual ao nosso tempo. Nós estamos dentro deste tempo, no Cronos, né, que é no mundo. Vou falar assim sem muita profundidade, mas dizem que é o Kairos, né, o tempo do Senhor aqui agir, mas Deus está no Cronos, né, na eternidade. Ele age fora desse tempo, porque e Pedro está falando que um dia para o Senhor é como 1000 e 1000 é como um dia. Então, se nós formos pensar que hoje nós estamos no ano 2020, se passaram desde aquela época para o Senhor, que é eterno, se passaram apenas 2 dias. Então, para o Senhor operar, ele não conta o tempo nosso. Nós temos que esperar o cumprimento de todas as coisas. Mas ele continua aqui assim: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então nós sabemos que tudo isso vai acontecer lá no finalzinho, depois de se cumprir muitas coisas ainda que a igreja do Senhor, quem crê na palavra e nas profecias, ainda espera. Porque ainda temos que pensar na aparição do anticristo e no tempo da tribulação e da grande tribulação. E daí, quando todas essas coisas acontecerem, é que então Deus vai purificar, vai fazer o juízo em toda a terra e vai purificar esta terra de todo sofrimento que ela sofreu, de todo mal, de todo caos, de tudo que foi feito nesta terra, né? E tem um versículo da Bíblia que diz que a natureza aguarda, né? Existe uma expectativa, né? É uma mensagem, é uma figura de linguagem, mas a natureza aguarda a redenção, porque a natureza também vai ser redimida, não só o homem, mas a natureza desta terra, e nós sabemos que esta terra está vivendo um caos, não preciso nem dizer todas as coisas que está. Então, veja bem, aí eu vou entrar o seguinte: como eu falei da grande tribulação, né, eu vou começar perguntando para vocês: você acha que os cristãos passarão pela tribulação e pela grande tribulação? Porque é um período total de 7 anos, os 3 anos e meio primeiros são chamados de tribulação, porque vai sofrer algumas sentenças, porém
no sentido físico, né? Deus vai tratar com a terra, com as pessoas na terra, e nos 3 últimos anos e meio, Deus então vai tratar de uma maneira mais de juízo, mais forte, com os seus juízos, e vai vir mais de uma maneira espiritual, de uma maneira onde ali nesses 3 últimos anos e meio, vai aniquilar com o mal e vai provar as pessoas na terra. Então, é lógico que eu tenho a minha linha teológica sobre os cristãos passarem pela tribulação ou não. Então, eu vou abordar os textos bíblicos e, antes de tudo, eu vou passar para vocês, vou passar apenas 2 linhas teológicas que eu acho que são as mais substanciais, as que são mais relevantes, baseadas na Bíblia, porque as outras, sinceramente, não tem base bíblica, tem correntes teológicas que acham que Jesus já está reinando, que o milênio é figurado, não existe, não vai existir. Então eu nem vou falar disso aí não, porque não tem base bíblica. Nós já estudamos na série de interpretação da Bíblia, nós sabemos que as interpretações não são desta forma. Então eu vou falar dos 2 sistemas mais importantes, e aqui eu quero dizer o seguinte, que ninguém está tentando provar nada não, né? E não quero discutir essa questão com ninguém, porque cada um crê, interpreta, todos têm o Espírito Santo, tem a direção de Deus, mas nós também temos livre-arbítrio, o Senhor nos dá livre-arbítrio, né? E as 2 linhas têm bases bíblicas, às vezes até nos mesmos versículos, porém alguns enxergam e interpretam de uma forma e outros interpretam de outra, né? Então eu não quero aqui criar polêmica com ninguém. A Bíblia fala: quem tem fé tenha para ti mesmo, né? E não é o objetivo. Nós não precisamos discutir as questões teológicas, e aquilo que a gente não tem um ponto final, a gente deixa para que Deus nos dê paz no nosso coração. Mas vamos tratar aqui, ok? Bom, então as 2 linhas que eu vou falar aqui são os pré-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Eu não vou entrar, explicar cada um profundamente não, mas eu vou dizer o seguinte: quem são os pré-tribulacionistas? São as pessoas que creem que a segunda vinda de Cristo, ela vai se dar em 2 fases. Ou seja, então a gente fala assim: Jesus vai voltar, e tudo isso é colocado de uma maneira única, englobado de uma maneira única. Ou fala a segunda vinda de Cristo, então simplesmente se fala de uma maneira generalizada. Mas para os pré-tribulacionistas, ou seja, pré é antes da tribulação, eu falo nós porque eu acredito nessa linha teológica. Cremos que esta vinda de Jesus, ela vai se dar em 2 fases, e que vai se dividir na primeira, que é o arrebatamento, e a segunda vinda, que é chamada realmente a segunda vinda de Cristo, e também pelos pós-tribulacionistas, porque eles então vão entender que a igreja também vai estar lá no final. Então a segunda vinda vai estar lá, tudo lá no final. Então a segunda vinda está no pós-tribulacionismo, tudo englobado numa vinda só. Para o pré, acredita-se que ela é dividida em 2 partes. Primeiro, o arrebatamento da igreja, somente para os santos, de forma secreta. E a segunda parte, a segunda fase, em que Jesus virá no final da grande tribulação, que é chamado biblicamente este dia, né? Para tanto um quanto o outro, e biblicamente como o dia do Senhor, o dia da ira de Deus, o grande dia do Senhor, o dia de Cristo. Então você vai encontrar na Bíblia vários termos referentes a esse dia, que está se referindo exatamente a este período, que é o período final, o juízo, onde Satanás vai ser julgado, todos os povos vão ser julgados, e ali vai ser dado destino para o lago de fogo e enxofre, os que não aceitaram o Senhor, e os santos que vão viver eternamente com o Senhor.
Bom, já falei um pouco do pós. O pós, acreditam que a igreja irá passar pela grande tribulação e vai viver então ali esses períodos que estão descritos principalmente lá no Apocalipse, né? Os juízos, as sentenças, as catástrofes, e também vão estar ali no período ali junto que Deus vai derramar da ira, né? O lagar da sua ira, né? E vai derramar os seus juízos naquele tempo. Bom, eu vou ficar aqui, vou me focar nessa questão do pré-tribulacionista e vamos dar uma analisada aqui, tá? Bom, primeiro de tudo, a própria natureza da tribulação impede que a igreja passe por qualquer fase dela. Por quê? Por quê, tá? A tribulação é uma época de ira, como eu acabei de falar, de juízo, de julgamento, de indignação, de trevas, de destruição e de morte. E a Bíblia fala lá, Paulo ele escreve, né? E aí nós vamos ter muitas palavras ali sobre a igreja do Senhor. Você tem as promessas do Senhor de vencer o mal, de tudo. Mas em Romanos 1, Paulo fala assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se nós fomos resgatados com o Senhor, nós não temos mais que passar por condenação nenhuma. Ainda que mesmo que nós estejamos ali naquele tempo, estivéssemos ali naquele tempo, ainda com o Senhor, mas teríamos que viver esta condenação que está reservada para esses dias. Então fica assim aqui a pergunta, né? Então, outra questão, que a igreja já foi purificada pelo sangue de Jesus e não precisa passar por esta prova, né? Pela ira de Deus, pois já foram purificados pela confissão dos pecados e através do sangue de Jesus, e não através do sofrimento pessoal. Né? Nós não temos que passar por esta prova, porque Jesus já sofreu tudo que ele tinha que sofrer por nós, pelo seu povo, pelos salvos, pela igreja. E hoje nós já somos justificados em Cristo. Em 1 João 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então nós vemos que o período da tribulação, da grande tribulação, vai ser um período ali de purificação, e Deus vai estar provando, e Apocalipse fala das pessoas que mesmo passando pelos juízos, pelas coisas, não creram, não aceitaram, não receberam e ainda blasfemavam e blasfemam contra Deus, né? Então vai ser esta situação. 1 Tessalonicenses 4, 16 a 17 diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então a questão do arrebatamento, esta palavra arrebatamento não existe lá no livro de Apocalipse. Esta palavra está aqui na carta de Paulo aos Tessalonicenses, onde ele descreve como vai acontecer o arrebatamento da igreja, com o Senhor, com alarido, com voz de arcanjo, com trombeta, a encontrar-se com o Senhor nos ares, ok? Apocalipse 16:15 diz assim, e aí o Senhor, a palavra sendo revelada para tudo aquilo que foi revelado para João, e ele fala: eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua nudez. Está em Apocalipse 16:15. O Senhor Jesus, ao falar sobre a sua próxima vinda, fez questão de exortar a todos os seus seguidores para que vigiassem. Lá em Mateus 24, 42 a 44, ele diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Ele está falando dele mesmo. Sabei, porém, isto: se o dono da casa soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa.
Por isso ficais também vós apercebidos, porque numa hora em que não penseis, virá o Filho do Homem. Mateus 24, 42 a 44. Então veja que a vinda do Senhor, ela é secreta, a gente não sabe, a gente não imagina o dia. A Bíblia fala, nós vemos lá Pedro falando com os primeiros cristãos, né? A igreja já, desde que Jesus foi ao céu, já espera a vinda do Messias. E nós sabemos que o período da grande tribulação é um período específico, determinado, um período de 7 anos. E que se nós entrarmos nesse período, é claro que nós vamos saber que estaremos ou estaríamos, né, neste período. Então fica meio incoerente, incongruente, né? Essa questão do Senhor vir como um ladrão. Porque aí ele mesmo fala, né? Que se a pessoa soubesse a que hora que o ladrão fosse aparecer, ele vigiaria, ele cuidaria, trancaria as portas, ele colocaria vigia, enfim. Ok? Bom, segundo Tessalonicenses, agora voltando à carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque a primeira carta e a segunda carta, Paulo está tratando sobre a vinda do Senhor, também porque aquelas irmãos daquela igreja também estavam preocupados, desanimados com relação à questão da volta de Cristo, porque também sofriam essa questão de pensar sobre isso. Então Paulo fala lá no segundo Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 3 ao 8, ele diz assim: nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. É justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E no versículo 7 ele diz assim: e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco. Olha só, então ali a igreja já estava sofrendo uma terrível perseguição, ainda pelo Império Romano, né? E também pelos judeus, enfim, por aqueles que não se converteram a Cristo, eles eram perseguidos, tanto é que eles se espalharam. Paulo aqui então está dando uma palavra de alento para eles, que eles seriam consolados por todo esse sofrimento, essa tribulação, essas perseguições que eles estavam sofrendo. Aí ele fala assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então veja que aqui ele já está falando para eles: fiquem tranquilos, porque o Senhor vai fazer a vingança. Não seria muito, ao meu ver, a minha maneira de entender, que Paulo ainda fosse falar para eles: vocês ainda vão ter que passar por grandes, ainda provados por grandes tribulações, sendo que aqui Paulo dá uma palavra de esperança, né? De que eles seriam consolados pelo Senhor com a vinda do Senhor, né? É o que Paulo está dizendo aqui. Bom, eu vou parar aqui para que o vídeo não fique muito comprido e nós daremos sequência num próximo vídeo. Eu espero que até que você esteja entendendo, e eu quero que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós vamos seguir porque é um assunto muito vasto, muito extenso, mas vamos ver, né? Aprender um pouquinho na palavra. Maranata, vem Jesus. Ele está bem próximo, meus irmãos. Acompanhe as coisas que estão acontecendo neste mundo. Veja os noticiários, os acordos de paz, as manifestações dos líderes religiosos, seja no mundo cristão e no secular. Você vai ver que a palavra de Deus está se cumprindo. Aprenda, fique, vigie e ore, fique atento. Amém? Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus.